Então, vamos seguir aqui na nossa parte 4 e vamos ver aqui as principais teorias e os anos em que essas teorias iniciaram. Então, em 1903, nós já falamos sobre a administração científica. Em 1909, a teoria da burocracia. 1916, a teoria clássica. Vamos falar hoje da teoria da burocracia. E a próxima aula nós vamos falar sobre a teoria das relações humanas, humanizando as empresas. Então vamos falar sobre a teoria da burocracia, que teve seu início em 1909. Então nós temos aqui a nossa parte 4, a administração burocrática em busca da organização ideal. O modelo burocrático de Weber, então nós temos aqui a imagem de Max Weber, que foi um teórico alemão, muito importante, é considerado um dos pais da sociologia, junto com Auguste Comte, da França. Então, o modelo burocrático de Max Weber tinha como objetivo maior a previsibilidade. Então, quando a gente fala de burocracia, nós estamos falando de previsibilidade, estamos falando também de padronização de processos, padronização do desenho, para atingir uma maior eficiência, né? Então, nós temos aqui algumas palavras que são chave no conceito da burocracia. Eu sei que quando fala em burocracia, muita gente pensa em disfunção da burocracia, papelada, morosidade, procrastinação, mas o conceito de Weber sobre a burocracia é previsibilidade e padronização. O termo burocracia é derivado do termo francês bureau, que significa escritório, e do termo grego kratia, que se relaciona ao poder ou regra. Então, no caso aqui, burocracia está relacionado às regras do escritório. Dessa forma, a burocracia seria um modelo em que o escritório ou os empregados da alta cúpula seriam os detentores do poder. O modelo burocrático de organização surgiu como uma reação contra a crueldade, contra o nepotismo e os julgamentos tendenciosos e parcial, típicos das práticas administrativas desumanas e injustas do início da Revolução Industrial. Então, quando a burocracia surge no cenário, a função dela era combater, era uma reação contra a crueldade, o nepotismo, os julgamentos tendenciosos e parcial que acontecia lá no período da administração clássica, em 1903. Então, marque essas palavras aqui, ó, burocracia. Então, o termo burocracia é derivada do francês, né, bureau, que está relacionado a escritório, e o termo kratia, né, que é um termo grego, está relacionado a poder ou regra. Burocracia é uma forma de organização humana que se baseia na racionalidade. São palavras importantes que nós temos que destacar. Isto é, na adequação dos meios aos objetivos, fins pretendidos, a fim de garantir a máxima eficiência possível no alcance desses objetivos. Então, quando nós falamos de burocracia, nós estamos aplicando uma racionalidade, uma adequação dos meios aos fins objetivos para que nós possamos alcançar os objetivos que nós pretendemos. Por meio dos princípios burocráticos, podemos estabelecer critérios e elementos para melhor coordenar e controlar determinados eventos. Weber nos mostra que existe uma convenção de regras sociais que orientam e dirigem o comportamento das pessoas. Então, Max Weber entende que essas convenções de regras sociais, elas podem ser entendidas como um conjunto de normas, valores, expectativas compartilhadas por um grupo social, que orienta o comportamento dos indivíduos e dá sentido às suas ações dentro da vida em sociedade. Weber não vê a sociedade como algo imposto mecanicamente, mas como um tecido de ações sociais guiada por significado. Essas regras existem porque as pessoas acreditam nelas e reconhecem como válidas. Como funciona essa convenção de regras sociais? Ela se manifesta a partir de alguns níveis principais. Primeiro, as regras socialmente reconhecidas. São normas que não precisam estar escritas em lei. São conhecidas e aceitas socialmente, criam expectativas sobre como as pessoas devem agir.
Então, essas regras sociais, essas convenções sociais, são regras que elas não estão positivadas, não estão escritas. Elas estão escritas no consciente, no subconsciente das pessoas. Vou dar um exemplo. Cumprimentar alguém ao chegar, respeitar filas, horário de trabalho, forma de tratamento hierárquico, muitas vezes são regras convencionais, sociais. O segundo, sentido atribuído à ação, a ação social. Para Weber, uma ação só é social quando o indivíduo orienta seu comportamento considerando o comportamento dos outros. Ele age com base em regras, costumes ou valores que fazem sentido socialmente. Vou dar um exemplo aqui. Um funcionário chega no horário porque sabe que isso é esperado pela organização e pelos colegas. Tradição e costumes. Muitas regras sociais são seguidas porque sempre foi assim. Tornam-se hábitos socialmente consolidados, não exige reflexão constante. Um exemplo, formas tradicionais de organização familiar ou de autoridade. Então, para Max Weber, a convenção de regras sociais é um sistema de normas e significados compartilhado, que orienta as ações do indivíduo, permite a previsibilidade do comportamento social, sustenta a ordem social por meio da legitimidade. O ponto-chave da palavra burocracia é racionalidade. Sociedades ficam mais complexas, o modelo burocrático é visto como uma solução mais racional e adequada. Ou seja, a partir do momento que as sociedades elas vão ficando mais complexas, então o modelo burocrático é visto como uma solução mais racional adequada. Então, à medida que a sociedade se complexifica, a informalidade se torna insuficiente, a tradição perde eficácia, surge a necessidade de ordem social. Por isso, o modelo social racional é visto como uma solução mais adequada. Ele organiza a complexidade por meio de regras, previsibilidade, eficiência e legitimidade legal. Então, no seu livro Economia e Sociedade, Max Weber, ele fala de 3 tipos de sociedade. A sociedade tradicional predomina as características das famílias patriarcais, patrimonialistas, como famílias, clãs e a sociedade medieval. Depois ele fala de uma sociedade carismática, que predomina as características místicas, baseadas no poder e carisma, como grupos revolucionários ou mesmo partidos políticos. Os políticos eles são bastante carismáticos, os revolucionários, que eles predominam neles uma característica mística. Fala da sociedade legal, racional ou burocrática, predominam as normas impessoais e racionais e a racionalidade na escolha dos meios. E predominam em grandes empresas e estados modernos. Esse é o livro Economia e Sociedade. Aqui ele fala da dominação carismática. E Max Weber também, ele fala dos tipos de autoridade. 3 conceitos de autoridade. O primeiro conceito é a probabilidade de que um comando ou ordem seja obedecido. O segundo conceito de autoridade é o poder institucionalizado. O presidente da República, o deputado federal, o deputado estadual, o vereador, o prefeito, o juiz. Autoridade significa dizer que quem tem poder impõe sua vontade, pois possui a legitimidade, seu poder é aceito e reconhecido. Então, são os 3 conceitos que nós temos aqui de autoridade, segundo Chiavenato. Weber, então, apresenta 3 tipos de autoridades conforme cada tipo de sociedade. E aí, na sociedade tradicional, ele fala da autoridade tradicional, prevalece nas sociedades mais tradicionais. Aceita-se o poder porque sempre foi assim. Então nós vamos aceitar porque sempre foi assim. Está muito presente em organizações como família. Você pode ver o seu pai embriagado ali na rua, você sabe que ele é a autoridade sobre você. Por quê? Porque é a autoridade tradicional. Ela prevalece em clãs ou mesmo em empresas familiares. Importante destacar que o poder tradicional não é racional. Ele pode ser transmitido por herança e é extremamente conservador. Sociedades carismáticas devem predominar a autoridade carismática. O termo carisma, no sentido religioso, significa dom gratuito de Deus, estado de graça. Os subordinados aceitam o poder do superior por causa do seu carisma, da sua capacidade de influenciar, de liderar e, sobretudo, de se sentirem identificados.
Então, esse poder carismático, essa autoridade carismática, ela é muito comum entre os políticos, os representantes, né? Porque as pessoas se sentem influenciadas, as pessoas se sentem identificadas com aquele personagem. Exemplo, né? Hitler, mesmo ele sendo deplorável, né, dentro da história, o John Kennedy, são líderes são líderes carismáticos. É importante destacar que o poder carismático não tem base racional, é instável e facilmente adquire características revolucionárias. Então, essas são algumas características do poder da autoridade carismática. Ele não tem base racional. Muitas vezes as pessoas se sentem identificadas com determinados políticos, mesmo não tendo base racional para aquilo, mas pelo fato do político, pelo fato dele se identificar com aquele personagem, se ver na pele daquele personagem, ele aceita aquela autoridade carismática, segue aquele personagem, por isso não tem base racional. Então, Weber também fala da sociedade legal, racional e burocrática. Então, nesse tipo de sociedade, vigora a autoridade legal, racional e burocrática. Nesse modelo, a autoridade é legitimada. Então, existe uma legitimação racional, legal, dada pela lei, dada pelo Estado. Os subordinados aceitam as ordens porque concordam com os preceitos e normas que consideram legítimas. Então, mesmo aquelas normas sendo legítimas, mesmo aquelas normas sendo, muitas vezes, moralmente inaceitáveis, mas os subordinados concordam porque ela é legal, ela é base da lei administrativa. Então, esse tipo de autoridade, ela é racional, ela é técnica, ela é meritocrática e ela também é administrativa. A autoridade é formal, com base nas normas e leis. A obediência acontece a um conjunto de regras previamente estabelecidos. As normas são legais e racionalmente definidas. A burocracia é o modo de organização típico de sociedades modernas democráticas. Grandes empresas, organizações não estatais. Essa relação permite a identificação da autoridade legal. Bom, então nós falamos aqui sobre a autoridade legal, racional e burocrática. O que nós temos que entender sobre essa autoridade legal, racional e burocrática é que a autoridade ela é legitimada. Essa autoridade ela é racional, ela é técnica, ela é meritocrática e ela é administrativa. A base dela são as leis. As normas são racionalmente definidas. As funções da burocracia. A burocracia exige profissionais capacitados e preparados tecnicamente para realizar a função. Então, as funções da burocracia é isso. A burocracia exige que profissionais sejam capacitados, preparados e tecnicamente para realizar a função. É a profissionalização presente nas organizações. Observe que quanto mais racional a sociedade, mais as relações são impessoais e mais prevalecem as características da burocracia. A consequência da burocracia é a padronização dos processos e uma previsibilidade de resultado, como uma organização que apresenta máxima eficiência. Característica da burocracia. Primeira característica, o caráter legal nas normas e regulamentos, caráter racional e divisão do trabalho, o caráter formal das comunicações. Então, lá na empresa, as comunicações elas são formalizadas por e-mail, por documento, por carta. As comunicações elas têm um padrão, uma forma de comunicar. Outra característica da burocracia é que as relações elas são impessoais. Existe hierarquia de autoridade, a profissionalização dos empregados daquela organização, rotinas e procedimentos padronizados, competência técnica e meritocracia, especialização da administração e completa previsibilidade do funcionamento. Então, essas são as características da burocracia. Quais são as vantagens da burocracia? A burocracia é baseada no caráter legal das normas, no caráter formal das comunicações, na divisão do trabalho, na impessoalidade do relacionamento, hierarquia da responsabilidade, nas rotinas e procedimentos, competência técnica e mérito,
especialização da administração, a profissionalização, a previsibilidade do funcionamento. Quais são as consequências previstas? Previsibilidade do comportamento humano, padronização do desempenho dos participantes. Então, uma empresa que tem burocracia significa dizer que ela consegue prever o comportamento humano. Sem burocracia, não dá para prever o comportamento humano. E a padronização dos desempenhos. Qual é o objetivo? A máxima eficiência da organização. Se na administração científica a eficiência era conquistada através do estudo científico do trabalho, análise de tempo e movimento, eliminação de movimentos inúteis, definição da melhor maneira de executar a tarefa, padronização de métodos, padronização de ferramentas e equipamentos, padronização de ritmo de trabalho, seleção e treinamento científico do empregado, divisão do trabalho, incentivos salariais. E, na teoria clássica, a eficiência estava no nível da organização como um todo, na estrutura adequada, na hierarquia bem definida, na unidade de comando, na divisão do trabalho, na especialização das funções, na autoridade, responsabilidade, na disciplina, na unidade de direção, na centralização, na ordem, na equidade, na estabilidade, nas funções administrativas, planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar, nas regras claras, nos procedimentos definidos. Aqui, na teoria da burocracia, a eficiência da organização, ela acontece através do caráter legal das normas, do caráter formal das comunicações, da divisão do trabalho, da impessoalidade no relacionamento, da hierarquia da responsabilidade, das rotinas e procedimentos, da competência técnica e mérito, da especialização da administração, da profissionalização, da previsibilidade do funcionamento. Então, tudo isso aqui leva-se à máxima eficiência da organização. Vamos falar aqui da característica da burocracia e da disfunção da burocracia. Característica da burocracia: caráter legal das normas, caráter formal das comunicações, divisão do trabalho, impessoalidade no relacionamento, hierarquização de autoridade, rotinas e procedimentos, competência técnica e mérito, especialização da administração e a profissionalização do trabalho. E o que é disfunção da burocracia? Internalização das normas, excesso de formalismo e papelada, resistência às mudanças, despersonalização do relacionamento, categorização do relacionamento, superconformidade, exibição de sinal de autoridade, dificuldade com clientes. Então, aqui nós temos a desvantagem da burocracia, que nós também podemos chamar de disfunção da burocracia. Isso causa uma imprevisibilidade no relacionamento. Então, vamos fazer aqui um breve comparativo das teorias clássica, administração científica, clássica e o modelo burocrático de Weber. A administração científica. Característica: treinamento em regras e rotinas. Uma melhor maneira de fazer. Motivação financeira, divisão do trabalho. O foco era o empregado. Benefício: produtividade, eficiência. Inconvenientes: não consideração das necessidades sociais. Então, esse era um dos pontos negativos lá da teoria administração científica. Na teoria clássica, característica: definição das funções administrativas, divisão do trabalho, hierarquia, autoridade, equidade. Qual era o foco? Estrutura da administração. Quais eram os benefícios? Estrutura definida, profissionalização dos papéis gerenciais. Quais eram os inconvenientes? Foco interno, superenfatização do comportamento racional dos administradores. Modelo burocrático de Weber. Quais são as características? Regras, impessoalidade, divisão do trabalho, hierarquia, estrutura de autoridade, racionalidade. Qual era o foco? A organização toda. Benefícios: consistência e eficiência. Quais eram os inconvenientes? Rigidez e lentidão. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar.